Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para compartilhar com os irmãos, amados irmãos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que essa noite seja uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite onde nós possamos compreender, aprender, apreender um pouco mais daquilo que Deus quer que nós guardemos na nossa mente e no nosso coração. Não só que possamos ouvir, escutar a palavra do Senhor, mas também colocá-la em prática. Amém? Então, graças a Deus por essa oportunidade. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, né, na nossa pátria. Estamos perto da eleição para a presidência da República e que nós, como servos de Deus, temos que nos colocar em oração para que a vontade do Senhor seja realizada. Então, que através do nosso voto tenhamos a oportunidade e a responsabilidade de fazer com que queiramos o melhor para o Brasil e que isso possa acontecer no próximo domingo, né? Então, cada um de nós tem esse compromisso, essa responsabilidade e pedimos a Deus que o Brasil seja abençoado. Amém? Toda terça-feira nós trazemos uma palavra e sempre buscamos fazer com que você e eu juntos possamos refletir sobre as verdades da palavra do Senhor através do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Desde já, quero compartilhar com os irmãos que a palavra de Deus, ela tem milhões, bilhões de mensagens que nós podemos trazer pelo Espírito Santo de Deus. Essa inclusive, uma demonstração da grandeza do Senhor, né, e de sua palavra. Em um versículo você pode explanar, né, milhares de mensagens. Então, nós estamos sempre aqui procurando trazer uma mensagem de reflexão que faça com que o Evangelho ele seja levado para mim, para você, de forma mais completa possível. E aí nós consideramos que a mensagem tem que ter o amor, a graça, a misericórdia e a justiça. Então, esses 4 pilares são importantíssimos para que nós tenhamos um evangelho, vivenciamos um evangelho de forma completa. Amém? Então Deus colocou no nosso coração nessa noite trazer uma palavra que está lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 9. Capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3 e 4. Então, Ezequiel, capítulo 9, versículo 3 e 4. Diz assim: E a glória de Deus de Israel ergueu-se por cima dos querubins, onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha trazido o tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor ordenou-lhe: passa pelo meio da cidade
pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam com todas as abominações que se cometem no meio do povo. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, tem uma visão de Deus com os querubins. E um anjo, um querubim, se apresenta para ele com um cinto, né, preso aqui à sua cintura, onde ele carregava um tinteiro com uma pena, ou seja, para escrever, para marcar, né? E Deus então manda que aquele anjo marque no meio de Jerusalém todas as pessoas homens e mulheres, que estavam vivendo de forma aborrecida, triste, indignados com as abominações, com os pecados que estavam sendo cometidos no meio do povo, no meio da cidade. Ou seja, a cidade santa, né? O povo santo. E esse mesmo povo, essa mesma cidade que teve experiências tremendas com Deus, agora estava inclusive passando os seus filhos no fogo, oferecendo a outros deuses, levantando colunas nas entradas das casas, na entrada da cidade, na estrada, nos altos, levantando os altares para adorar a outros deuses. Então Deus, né, ficou entristecido, indignado, e procurou então também naquela cidade para que a sua justiça não alcançasse aqueles que, apesar de estarem ali, não compactuavam, não aceitavam esta situação tão terrível, né? Tão terrível que o povo de Israel estava vivendo. Então, a Bíblia diz, né, trazendo até para os dias de hoje, que por se multiplicar, né, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está lá em Mateus, capítulo 24, né? Então, e que nesses últimos dias se levantariam falsos profetas, que levariam o povo a fazer, a cometer, a permitir que se cometessem no meio, dentro do povo de Deus, verdadeiras abominações. Ou seja, os pecados que são contrários, né, à palavra do Senhor instituída para que o povo de Deus as observasse, né? E a questão maior é que o povo de Deus, os filhos de Deus, eles têm que ser filhos fervorosos, está debaixo do fervor. Quando a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas, significa que a relação que um filho de Deus tem que ter com Deus, ela tem que ser maior do que todas as relações que existem nesse mundo, para que assim ela possa fazer com que esse amor, esse ardor, esse fervor possa ter não só a sua continuidade, mas também o aumento da sua intensidade. Então, o fervor, né, ele é fundamental
para que os servos de Deus estejam aquecidos e protegidos, e estejam debaixo da sã doutrina, do conhecimento pleno da palavra, para que no exercício de sua vida cristã, ele e ela tenham todas as oportunidades de identificar aquilo que não é do agrado de Deus, aquilo que não vem a dar a glória ao Senhor, e não permitir que haja na minha e na sua vida, nas nossas vidas, o crescimento espiritual tão necessário, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, nós quando vamos crescer no conhecimento de Deus, nós temos que conhecer a sã doutrina, conhecer a palavra, saber o que está certo, saber o que não está certo, saber, né, para que nós possamos estar livres das astutas ciladas do maligno, do inimigo, né? Para que o amor prevaleça, sim, mas a justiça também. Nós não podemos dissociar, nós não podemos desvencilhar, né, o amor da justiça. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é amor. Mas a Bíblia diz, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É justiça. Então, o amor, ele não pode ser um amor total, verdadeiro, se ele não anda paralelamente com a justiça de Deus. Né? E nós temos sempre que entender que, além da obra de Deus, existe a obra do inimigo das nossas almas. Né? Não trabalhar com essa possibilidade é um risco muito grande que nós vamos correr na nossa vida espiritual. Né? Na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, quer dizer, próximo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, eu não posso deixar de vivenciar essa realidade de que o inimigo está sempre próximo, está sempre tentando, querendo fazer a sua má obra na minha vida. Então, o próprio Senhor diz, não dês lugar ao diabo, não dês lugar. Ou seja, se eu der lugar, né, o diabo vai ter a oportunidade que ele quer, a oportunidade que ele trabalha, né, que ele trabalha na minha vida. Então, eu creio, né, que o diabo, ele conhece a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último versículo. Ele sabe, ele conhece a Bíblia Sagrada, ele conhece. E na Bíblia está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a minha igreja, a minha igreja. Então, quando Jesus disse a minha igreja, porque tem igrejas que dizem que são dele, mas não é dele, mas não são dele. Por quê? Eu posso afirmar isso? Porque quando chegar na hora do julgamento, muitos se apresentarão para ele, para o Senhor, e dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu... E Jesus vai dizer, né? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou seja, fizeram a sua obra, mas não fizeram a obra de Deus. Então, né, o diabo sabe que existem igrejas que são de Jesus. E aí, nesse ponto, nesse momento, né, ele monta as suas estratégias para fazer a sua obra maligna. Como?
Ora, tem um ditado que diz, né, que diz assim, se você não pode com ele, se junte a ele. Se você não pode com ele, se junte a ele. Eu vou fazer uma mudançazinha pequena e vou dizer, se você não pode se juntar a ela, se você não pode ganhar dela, se você não pode ser como ela, se junte a ela. Né? E aí nós vamos verificar, né, exatamente o que tem acontecido. Né? O que tem acontecido. Ou seja, o diabo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Se ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, o que ele vai tentar? Ele vai tentar alguma coisa. E o que ele pode tentar? Vencer? Não, mas ele pode entrar. Né? Ele pode entrar. Ele pode fazer a sua obra. Né? E tentar, de alguma forma, arrefecer os ânimos, diminuir, né, o ânimo, causar confusão, fazer isso, fazer aquilo, as obras que nós já conhecemos. Né? E isso é uma realidade? É uma realidade. Infelizmente, é uma realidade que nós constatamos hoje, porque desde a Reforma Protestante, né, até hoje, nunca se viu, nos tempos atuais, né, tantos perigos que a igreja atual, a igreja do Senhor de 2022, está correndo, por conta desses processos associativos que existem, né, no meio das nossas igrejas. Né? Então, lá em Mateus 24, fala, né, que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. O profeta, né, ele pode ser um profeta que traz uma profecia, uma revelação, mas também pode ser um ungido de Deus, um pastor, uma pastora. Por quê? Porque o pastor é um profeta. O pastor é um profeta também. Né? E que se levantariam muitos, né, nesses últimos tempos. Né? E que permitiriam que novas doutrinas, novas situações, outros entendimentos pudessem ser vistos dentro da igreja de forma diferente, como era antigamente, né? Como era há algum tempo atrás. Então, a igreja ela era muito conservadora. Né? Hoje, quando você e eu olhamos a igreja, ela já não é tão conservadora assim. Já não é tão conservadora assim. Né? Ela já mudou, ela já caminhou, né, para não ser tão conservadora. E isso, de uma certa forma, né, traz consequências muito graves para o entendimento da nossa vida, do nosso viver no Evangelho de Cristo. Né? Por quê? Porque se na igreja tiveram melhoras, né, em determinadas áreas, em determinadas situações, nós também somos obrigados a declarar que hoje não é igual. A igreja de 30, 40, 50 anos atrás não é igual à igreja de hoje. Né? E eu fico preocupado em externar a minha posição, porque eu sou antigo. Né? Eu sou antigo. É claro
que eu não serei muito bem aceito, né, por essa geração mais nova, né? Com a mente mais aberta, com a mente tal, cibernética, online, essas coisas todas. Mas, né, o que nos preocupa é estarmos deixando de lado as nossas raízes, né? As nossas raízes. E antes nós só tínhamos uma forma de ver e viver o Evangelho, né? Que era a razão da santificação, a razão da purificação e o pecado. Isso é o que nos balizava a nossa vida espiritual, né? E nós tínhamos muito bem em mente o que podia e o que não podia, o que era certo e o que não era certo, porque nós éramos ensinados, nós aprendíamos, nós tínhamos conhecimento através de pessoas que tiveram uma vida digna, uma vida aos pés do Senhor e que tinham grande capacidade de transmitir a veracidade da Bíblia Sagrada. Hoje, infelizmente, vivemos um evangelho, e eu não falo assim, falo de forma abrangente, não falo de forma localizada, né? Onde há muitas maneiras de ver e viver o evangelho. Então, a questão do pode e não pode, do que é certo e o que é errado, né? Hoje não é tão rígida como era há algum tempo atrás. Não era, né? De uma certa forma, né, a igreja, as lideranças se curvaram diante dessa multiplicidade de coisas novas que vêm sendo introduzidas, né, no Evangelho de um modo geral, né? Nós temos uma carência muito grande de conhecimento profundo da palavra do Senhor, né, das questões teológicas. Hoje, praticamente, os seminários estão desaparecendo, né? A formação dos obreiros, ela é de uma certa forma precária, né? E tantas outras coisas que não são levadas mais em considerações, como antigamente havia uma rigidez, né? Uma rigidez muito grande. Então, isso tudo tem um resultado, isso tudo tem uma consequência, né? Uma consequência. Então, nós vamos, na medida que pastores, profetas, né, eles vão sendo formatados de forma diferente ou atualizada, automaticamente também as ovelhas, aqueles que os seguem, né, também estarão sendo formatados de forma diferente. Então, o modelo acaba, né, acaba tendo... Desculpe. Acaba tendo, né, esses problemas naturais que são a consequência, né? E nós, então, nós somos chamados, né, a condenar o pecado. Nós não somos chamados para viver, né, e de forma a aceitar ou a conviver, obrigado, a conviver com o pecado. Não, nós não podemos, né? Nós não podemos. Nós temos que ter uma postura
como Deus está aqui colocando para o profeta Ezequiel, né, mostrando que nós temos que estar, o quê? Diante de determinadas situações, nós temos que ser totalmente contrários e nós não podemos nos associar de forma nenhuma. Por quê? Porque em muitas situações nós somos levados a considerar que o pecado do meu irmão ou da minha irmã não me interessam. É problema deles. É problema deles com Deus. Mas veja, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. Por quê? Porque eu posso estar, de uma certa forma, né, pecando por associação. O que é o pecado da associação? Talvez você nunca tenha ouvido falar isso na sua vida cristã. O pecado da associação, associativo, são aqueles pecados que você não comete, mas são aqueles pecados que você aceita. Pecado da associação são aqueles pecados que você condena, né? Que você condena para você não fazer, mas você não se manifesta contra aqueles que assim o fazem. Então, esse tipo de pecado, ele se chama associativo. Por quê? Porque associa você. Você não faz, mas você aceita. E quando você aceita, significa que você não se aborrece, você não se entristece, você não se indigna com aquilo que foi cometido, mesmo não sendo você, né? Então, é como se você colocasse numa bandeja, né, vários tomates bons e colocasse um podre. Ah, aquele ali está podre, mas eu estou bem. Aquele ali está podre, mas não, eu sou o tomate bom. O podre está ali. Você não está ligando para aquele podre. Você não está ligando. Uma semana depois, quando você vai olhar, todos os tomates estão podres. Por associação. Aquele que estava podre fez apodrecer todos os demais. Né? E é assim que funciona, né? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que eu e você temos que tomar cuidado, inclusive com as pessoas que nós nos associamos. Nos associamos. Sejam elas noivos, namorados, sejam elas amigos, sejam elas irmãos da igreja, nós temos que tomar todo cuidado com pessoas que nós estamos nos associando. Entende? Para quê? Para que nós não sejamos coniventes. Coniventes. Entende? Ou seja, eu não aceito, mas também não tenho nada. Ah, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. A vida é dela, ela faz o que ela quiser. Como se diz, né? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Sim, é verdade. Mas eu também vou dar conta de mim mesmo a Deus se quando eu tive a oportunidade, qual foi o meu posicionamento? Qual foi o meu posicionamento? Né? Então, eu tenho que pregar que Deus salva, cura, liberta, mas eu tenho que pregar também sobre os juízos de Deus, sobre a santificação, sobre a purificação, né? Para que a marca de Cristo esteja sobre a minha vida, meu irmão. Então, que Deus, nessa noite, o anjo de Deus possa passar sobre a minha vida e sobre a sua vida
e marcar a sua testa, por você estar aborrecida com a situação que hoje a igreja está vivendo. Ah, pastor, mas a minha igreja está uma benção e tal, está tudo. Sim, quando você olha a igreja do Senhor, você só pensa na sua igreja ou você pensa no reino? Quando nós vivemos o reino, né, de Deus, nós podemos compreender muito mais a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, pastores caindo, né? Sendo presos, ficando milionários com o rei de Deus, se aproveitando, né, das coisas do Senhor. Tantas barbaridades nós estamos vendo nos dias de hoje. A Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo, né? O evangelho sendo escandalizado, pastores largando suas igrejas sendo fechadas, igrejas, um se levantando contra o outro, porque vai votar num, vai votar no outro, né? E tantas outras coisas. Isso não mexe com você? Isso não mexe comigo? Não mexe comigo? Quando você passa por um determinado lugar e, olha, aqui era uma igreja, agora abriu um restaurante, abriu uma boate. Isso não mexe com você? Não mexe com você? Quando uma pessoa sobe no altar para cantar louvores ao Senhor, e depois quando desce, ou antes de subir, estão metidos no meio de promiscuidade e tantas outras coisas. Quando alguém... Os irmãos então, sabem, né? Não convém aqui ficar. Mas a verdade está aqui. E o Senhor ordenou-lhe ao anjo que tinha o tinteiro pendurado na sua cintura. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, passa pelo meio da igreja e marca com sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam, não concordam, não aceitam com todas as abominações que se cometem no meio dela. Nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que condenar o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado. Nós não podemos aceitar o erro. Nós estamos no Evangelho para melhorar. A Bíblia diz crescendo, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o grande objetivo da nossa caminhada, do nosso caminho em Cristo. O diabo vai tentar fazer de tudo para que eu e você não alcancemos a nossa vitória final. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Todo o poder do diabo contra a sua vida, eu repreendo em nome de Jesus e declaro que a vitória é nossa, pelo sangue de Cristo. Ah, meu irmão, minha irmã, se aborreça, fique indignado,
Não permita que entre no seu coração nenhum espírito de acomodação, nenhum espírito de aceitação. É falso, é falso, é falso o amor separado da justiça. É falso. A gente tem que amar o pecador, mas não podemos aceitar o pecado. Nós temos que aceitar que a igreja, ela é inclusiva para entrar, mas não é para permanecer. A Bíblia diz, eu venho como estou, mas não posso permanecer como estou. Não posso. Tem que ter mudança, tem que ter alteração, tem que ter vida. E tudo isso vem pela palavra. E tudo isso vem pela oportunidade que temos de conhecer a palavra, vinda de homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o Senhor, que vão nos trazer toda a palavra. Não apenas aquilo que eu quero ouvir, mas também aquilo que eu preciso ouvir. Que eu preciso ouvir. Entende? Então tem uma hora que você elogia o seu filho, mas tem uma hora também que você precisa repreendê-lo. Este é o poder, a autoridade, a grandeza do Evangelho, pela qual estamos vivendo e morrendo a cada dia. Ou seja, o Evangelho, ele tem que ser completo. Então, temos que amar, temos que abrir o nosso coração, temos que receber todos, mas quando passamos a primeira etapa, então não podemos estar coniventes com aquelas que de forma rebelada, de forma desobediente, não querem se submeter, não a pessoa do homem, da mulher, não a autoridade humana, não, mas a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. Então, que nesta noite, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que tem vivido o Evangelho completo na sua vida, que Deus possa encontrar em você aquele homem, aquela mulher que está alegre com o que Deus tem feito na igreja, com o que Deus tem realizado. Glória a Deus, graças a Deus por isso. É isso que nos sustenta, mas que também que Deus possa olhar em você e ver um coração aborrecido, um coração triste, um coração indignado. Por ver tantas coisas na igreja que não deveriam existir mais, né? Mas parece que o inimigo, parece não, uma verdade, ele continua tentando, né? E encontra sempre um coração receptivo para disseminar aquilo que ele quer colocar dentro do Reino de Deus, da igreja, da casa do Senhor. Então, que nós possamos combater o bom combate, que
que nós possamos nos levantar, que nós possamos não aceitar, a começar em mim, a começar em mim, a começar em mim, a começar em você, né? Se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, igreja do Senhor, e se aborreça com tudo aquilo que não é de Deus, mas que está presente na casa, no reino e na vida daqueles que são servos do Senhor. Amém? Então, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor, vamos buscar a purificação, vamos buscar a santificação, vamos fazer com que verdadeiramente o Evangelho seja real, poderoso, maravilhoso e completo na nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, se você quiser, depois, você pode entrar lá no Instagram, né? Dar o seu like, dizer se você gostou, se você não gostou. Se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer, eu vou te responder, tá bom? Se você tem alguma dúvida, eu posso ajudar você naquilo que eu puder, naquilo que eu tiver condições, eu vou fazer de tudo para te dar uma resposta que venha do coração do Senhor. Amém? Estou ungindo aqui a minha testa. Nesse ato de fé também estou ungindo a testa de cada um de vocês. Estenda assim a sua mão e vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eterno Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, a tua igreja sempre esteve debaixo dos ataques do inimigo da nossa alma, para que o teu evangelho, para que o teu reino não possa prosperar. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, porque no meio, Senhor, de tantas igrejas, Senhor, existe uma igreja que está sendo edificada, uma igreja que luta, que vive para santificar, para purificar a sua vida. Essa é a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E contra esta, as portas do inferno não prevalecerão. Que o teu nome seja glorificado e tu possa passar as tuas mãos para curar, libertar, abençoar, salvar mesmo, Senhor, os teus filhos, tuas filhas, e que os seus nomes possam estar verdadeiramente escritos no livro da vida. Aceita a nossa gratidão, Senhor, nos dá uma noite de paz. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que você tenha uma noite de paz, que você tenha um restante de semana abençoado por Deus, né? E que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que esta noite seja uma noite reparadora das suas forças físicas e das suas forças espirituais. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém?
Deus abençoe a todos. Se você puder e assim quiser, então, replique esta mensagem, coloque nos seus grupos, né? Para que em tudo, somente o nome dele seja glorificado. Boa noite a todos, a paz do Senhor, e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.